Olá, olá, bom dia. Hoje é um dia chuvoso em Brasília. Hoje é dia de usar a gravatinha. Tinha uma tradição numa agência digital que eu trabalhava. Eu e o Will, a gente toda segunda ia engomadinha. E aí depois eu relaxei um pouco com isso. E aí mais recentemente eu senti vontade de começar de novo a andar de gravatinha. E hoje é dia de gravatinha. Então não é todo dia, né? Normalmente eu prefiro a camiseta preta, mas tem dia que dá vontade de usar uma roupa mais engomadinha, andar fantasiado, né? E hoje é dia da gravatinha. Hoje está aparecendo aqui o meu Indiana Jones, que foi um símbolo que a minha amiga Márcia Barbosa me deu para me lembrar da importância de ver as aventuras da vida, que é uma natureza que eu tenho. E hoje eu queria falar sobre propósito. Na verdade, não propósito, Inclusive, essa palavra, apesar de ser muito forte e importante, ela tem sido usada popularmente, e aí tudo que se populariza corre o risco de perder o seu sentido original e, portanto, a sua força. E propósito é uma delas, né? Propósito daqui uns dias vira até nome de iogurte. Mas o fato é que é muito importante. Mas eu não quero falar diretamente do propósito. Eu quero falar da importância das decisões para a condução da nossa própria vida. Você conhece ferro fluido? Há alguns anos eu conheci ferro fluido quando eu estava super dedicado nos meus estudos da Golden Grids Academy, de grids, de geometria, de regras de ordenamento do espaço. E aí, pesquisando na internet, eu descobri essa coisa chamada ferro fluido. É muito provável que você já tenha visto. Se você não recorda do nome, vou descrever mais ou menos o que é o ferro fluido e você puxa aí da memória. Se você não viu, vale a pena pesquisar. É um negócio muito interessante. É um veículo viscoso, uma espécie de óleo. E aí você pega esse óleo viscoso e coloca partículas de ferro bem fininhas e mistura, e aí vira uma espécie de gosma, como se fosse um óleo sujo, óleo do motor que fica cheio de partículas, óleo do carro, ou aquele óleo de pastel velho que fica cheio de coisa, de partícula dentro dele. Então ele fica um líquido viscoso preto, e quando você aproxima um ímã, uma fonte de ondas eletromagnéticas, de ondas magnéticas, de qualquer natureza, inclusive eletromagnéticas, esse ferro fluido, esse líquido, ele responde. Então ele é um líquido que toma forma, então ele fica em pé, ele faz espinhos, ele roda, dependendo do movimento desse ímã. E isso me fascinou muito, né? Porque eu vi esse tal do ferro fluido, e aí eu comecei a pensar sobre isso, assim. É uma coisa idiota, simples, mas ao mesmo tempo é fascinante. Tem algum princípio ali que é muito, muito um princípio natural, uma lei da natureza que é muito forte. E aí uma das sacadas que eu tirei e que eu comecei a aplicar na vida é que a indefinição faz com que você seja amorfo, que você esteja estático, que você não se mova, que você fique estagnado. E estagnação, falta de forma, indefinição significa falta de vida. E eu hoje acredito muito piamente que o propósito da vida, que a vida, na verdade, sempre busca expressar mais vida. E que isso, dentro da vivência humana, dentro da experiência humana, o ser humano, ele tem a busca dele é por expressar mais a vida dele. E aí isso conecta lá com o assunto, o iniciozinho do vídeo, onde eu falei sobre propósito. O ser humano ele nasce para descobrir qual é a sua ideia, a sua missão, o seu potencial, o seu propósito. A gente pode dar várias palavras para isso, seu lugar no mundo, seus sonhos, e ser capaz de perseguir esses sonhos. Por isso
o símbolo do Indiana Jones. Ele tem uma intenção e ele corre atrás dessa intenção e vive altas aventuras, corre riscos, mas eventualmente ele acha o Santo Graal e tem muitas histórias para contar, e nisso ele desenvolve a capacidade, um poder, uma capacidade de realizar suas possibilidades. E aí eu realmente acredito que a realização do ser humano, o ser humano vive mais graus mais intensos de felicidade quando é capaz de se definir, tomar uma decisão e correr atrás de realizar essa intenção, essa definição que ele faz. Viver essas, entre aspas, aventuras. Entre aspas não, são aventuras mesmo, não precisa ir para o meio do mato, ir para a floresta para viver a aventura. A própria vida, qualquer situação da vida é uma aventura. É uma busca pelo desconhecido, pelo novo, é um exercício de conquista de capacidade, ou de poder sobre si, poder sobre as circunstâncias que te tocam. Isso tudo é aventura. Você tem sempre que lidar com o novo, com o incerto, com novos desafios, novos fatores, novos elementos. E isso acontece quando você está consciente disso e quando você está voluntário nisso. Você, por meio da sua vontade, volitivo, seu poder volitivo, decidiu viver aquelas experiências conscientemente. E aí, o que eu aprendi é que quando você não define, você não decide, você não tem um objetivo e uma decisão de perseguir esses objetivos, você fica sempre amorfo, indefinido, inerte, e isso significa que você expressa menos vida, você está mais morto. Mesmo que você esteja fisiologicamente vivo, talvez você esteja expressando pouca vida psicológica. Isso naturalmente te faz viver situações menores do que você pode. Isso te faz psicologicamente se sentir menos pleno, menos realizado, menos capaz, menos feliz. E existe uma consequência num dos vídeos, eu não sei nem se ele já foi postado no momento em que você está assistindo esse vídeo, onde eu falo da guerra da arte. E existe uma ideia que o Steven Pressfield coloca no Guerra da Arte, que é muito interessante, que você expressar a tua natureza, ou seja, viver as tuas aventuras, definir teu objetivo e ir em direção a esses objetivos vivendo uma aventura, é uma espécie de obrigação para com você mesmo, para a tua alma, no sentido psicológico, não necessariamente no sentido espiritual, mas no sentido psicológico. A tua psique só vai ficar tranquila e realizada quando você se engaja nessa aventura de realizar os teus objetivos, de encontrar o Santo Graal, entre aspas. E aí ele fala que esse é um dos papéis, de você realmente se engajar nessas aventuras e de buscar ter visão, definir objetivos e se engajar na conquista desses objetivos, se esforçar, romper a resistência, etc. Mas existe um outro papel dessa aventura, dessa caminhada por se realizar, que é você cumprir um papel que só você pode cumprir dentro da sociedade, e que quando você não cumpre, de alguma forma você prejudica a humanidade, a sociedade. Os teus pares vão deixar de viver alguma coisa que só você seria capaz de fazer. A história deixará de viver um momento que só você seria capaz de fazer naquele momento. Então é uma obrigação não só pessoal e individual, mas é também uma questão, uma obrigação, um dever social, você realizar o seu potencial, sair da sua zona amorfa, de indefinição, onde você fica vivendo o mundo passivamente, e passar a viver o mundo ativamente. E o que eu aprendi, voltando lá para o ferro fluido, é que quando você toma uma decisão, é como se você formasse esse campo de magnetismo, e aí todas as suas formas, todas as coisas que compõem a tua vida pessoal,
incluindo teus comportamentos, teus hábitos, a tua visão de mundo, a tua forma de viver, a tua organização diária, as tuas relações com as pessoas, a sua relação com o trabalho, a sua relação com o esforço, com o sacrifício, com tudo, com bens materiais, com bens imateriais. Muda, se conforma de outra maneira, porque as ideias, as decisões, as definições voluntárias, as suas escolhas são esse campo magnético que conforma você enquanto ferro fluido. E a indecisão é péssima, porque ela te mata, ela te mantém inerte, você é levado pelo fluxo da vida no mau sentido e não no bom sentido, e você expressa pouca vida. E quando você define, você começa a ter mais vida, você tem movimento, você tem uma imagem da qual é uma imagem interna, mental, que vai servir de modelo para você moldar toda a sua imagem externa, os seus comportamentos externos. E isso automaticamente, mesmo que seja uma pequena decisão, mesmo que não seja uma definição completa do que você vai ser para o resto da vida, isso é difícil alcançar e com certeza é difícil você formar um objetivo absoluto que seja para o resto da sua vida, porque você não conhece todas as variáveis necessárias para tomar uma decisão absoluta. Então o que a gente pode fazer é tomar decisões cada vez menos relativas, e com o tempo a gente vai desenvolvendo um pouco esse poder, essa capacidade de enxergar coisas mais duradouras e traçar objetivos de maior longo prazo. E isso é indispensável para a realização humana. Não é só uma questão profissional, é uma questão de vida, de se definir enquanto pessoa, definir a sua visão de mundo, o seu sistema de crenças, a maneira como você se relaciona com as pessoas, definir o que você quer profissionalmente, definir o que você acha naquele momento mais certo e menos certo, e você vai criando um sistema de valores, definir objetivos, o que você quer viver em determinado tempo, o que você quer ser enquanto pessoa em determinado tempo, quais histórias você quer contar no futuro, quais experiências você quer viver no determinado tempo. Tudo isso são ideias que são campos eletromagnéticos, campos magnéticos que vão te conformar enquanto ferro fluido. Você, enquanto matéria, vai passar a se aglomerar e se conformar em torno dessas ideias. E aí você tem dinâmica, você tem expressão, você tem poder de ação e tem realização. Então, uma das principais, um dos principais problemas que a gente enxerga, e foi um problema que eu vivi, um momento da tua vida e da tua carreira onde você passa a se questionar sobre tudo que você fez e sentir a necessidade de redefinir um novo caminho, um novo capítulo dessa história. E quando você não percebe essa transição, esse momento de transição, e não toma decisões, você fica numa zona cinza, onde você é um misto do que te trouxe até aqui, com uma insatisfação desse próxima etapa, mas você fica preso a esse passado e não se define para o futuro. Você não assume riscos, você não toma decisões, você não define qual é essa história, qual é esse próximo capítulo da história. Isso gera internamente muitas angústias, inseguranças com o futuro, inseguranças sobre si mesmo, sobre a sua capacidade. E naturalmente isso se reflete externamente também. Você passa a ter menos valor no mercado, a ter menos experiências, menos independência financeira, você passa a ter menos harmonia nas relações que você vive externamente, você deixa de brilhar, você deixa de produzir externamente e gerar frutos e colher frutos por esse esforço, porque você não está consciente do que você está fazendo, não está fazendo isso com a sua máxima capacidade. Isso vai gerando uma estagnação de todos os aspectos da tua vida. E a Forja se propõe a ajudar as pessoas a se reinventarem nesse segundo momento da carreira, ou nesse primeiro momento da carreira, onde você precisa se definir e construir essa jornada. E
eu estava pensando sobre isso, assim. É fundamental, é indispensável você decidir, mesmo que seja pequenas definições de curto prazo, mas se definir, escolher alguma coisa e falar, beleza, é isso que eu vou fazer, e vai nessa e faz, conquistando aquilo, define mais um objetivo, mais um, e isso gera um movimento da vida. Ao longo do tempo, é natural que você desenvolva a capacidade de enxergar decisões menos curtas, menos temporais, mais absolutas, mais duradouras, fazer projetos de mais longo prazo, e isso vai te permitindo participar de projetos mais longos ao invés de projetos curtinhos. Isso vai gerando menos angústia, menos esforço, menos correria. Mas na falta de uma visão de longo prazo, uma visão mais completa, faça uma pequena decisão. Isso já vale muito, faz muita diferença. Pelo menos você tem um propósito no qual uma diferença de potencial entre o presente e o futuro, e essa diferença de potencial entre o presente e o futuro te faz caminhar, te faz ter vida, te faz se sentir feliz e te faz conquistar algumas coisas. Então é isso, vamos imitar o ferro fluido, só que o grande lance não é ser passivo como o ferro fluido. O ferro fluido não tem uma fonte de decisão, ele não tem uma ideia, ele não gera ideia, ele precisa de um campo magnético que carrega essa ideia, e quando esse campo se expressa, o ferro fluido se engaja. Você é as duas coisas ao mesmo tempo. Você é o ferro fluido enquanto existência, só que você é um imã enquanto ideia. A tua psique é o teu imã. Quando a sua psique se define, o teu corpo, tua vida, tuas relações, tua profissão também se define. Beleza? Defina-se, tome uma decisão e construa a tua forma. Isso vai gerar mais vida para você. Um abraço e até o próximo Altos Papos. Um cheiro para vocês.